Amigas, amigos, olá! Guerra comercial, guerra tarifária de Donald Trump. Normalmente, isso é analisado dentro do campo da economia, dentro das relações comerciais mundiais. Donald Trump alega que, através da tarifação excessiva a produtos importados pelos Estados Unidos, ele promoveria a reindustrialização no território americano, isto é, as indústrias que estão produzindo fora dos Estados Unidos e hoje têm dificuldades para vender no território americano se instalariam de volta no território dos Estados Unidos. Isso é uma ilusão. Os Estados Unidos não têm nenhum objetivo de reindustrializarem uma indústria inerente à segunda revolução industrial, o seu próprio território, no contexto da terceira década do século XXI. Além disso, os Estados Unidos não oferecem as condições mínimas para a atração de diferentes setores industriais, tanto ligados à segunda como à terceira ou à quarta revoluções industriais, no que diz respeito à falta de mão de obra qualificada, infraestrutura, entre outros fatores necessários. A guerra comercial, entretanto, pode ser analisada mais adequadamente dentro de uma outra perspectiva, a perspectiva geopolítica, a perspectiva das relações de poder. E é isso que o nosso videozinho vai focar hoje, a ideia de Donald Trump, através da sua dita guerra comercial, estar estabelecendo, ou tentar estabelecer, ele está tentando estabelecer um novo arranjo, um rearranjo das relações de poder em escala mundial. A gente já pode perceber isso tendo em vista que os BRICS são países que estão no foco principal das tarifações, das agressões de Donald Trump na atualidade. Nós já podemos começar a comprovar isso através deste mapinha. Esse mapinha que está nos mostrando as tarifas que foram estabelecidas contra os BRICS a partir da primeira semana de agosto. Nós temos o Brasil subindo para 50% de tarifação. E lembrem-se, nós já temos um videozinho aqui nesse canal, as tarifas foram alegadas por Donald Trump, entre outros, por causa do processo, por conta do processo no Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente golpista Jair Bolsonaro, demandando que o governo federal brasileiro fizesse uma revisão deste processo na visão de Donald Trump, uma perseguição. Vejam como é inconsistente. Não é uma fala comercial, não é uma fala econômica, é uma fala de ingerência política de um país sobre outro, uma fala totalmente insustentável de ingerência política, colocando o Brasil na tarifação mais alta na atualidade de 50%. Outro BRICS dos anos 2010, não é BRICS fundador, mas BRICS dos anos 2010, a África do Sul está com tarifação de 30%. A Índia, recentemente, teve um aumento de tarifação para 50% como o Brasil. 50%. E por quê? A Índia estava em 25%, mas o governo americano se reservou o direito de sobretaxar países que compram ou vendem armas e petróleo em relação à Rússia, guerra da Ucrânia. Como a Índia é reconhecidamente um país forte comprador de petróleo da Rússia, as tarifas foram aumentadas para 50%, assim como as tarifas brasileiras, o que aponta para um problema também com a Rússia. Hoje a Rússia está fora das tarifações extraordinárias, mas já está sendo encaminhado no Congresso dos Estados Unidos uma tarifação de até 500% contra países que compram petróleo da Rússia. E hoje nós encontramos a tarifação contra a China na casa de 30%. É uma tarifação bastante elevada, mas, pior ainda, essa tarifação vai ser revista até o próximo dia 12 de agosto. Essa tarifação de 30% diz respeito à trégua de há alguns meses, mas ela vai precisar ser revista no máximo até o próximo dia 12 de agosto. Esse grau de tarifação cria problemas para os países que exportam para os Estados Unidos, lembrando que o mercado americano é o mercado maior comprador de produtos do restante do mundo. Os Estados Unidos é o maior importador de bens e serviços de outros países do mundo, então isso vai prejudicar bastante outros países, em especial, por exemplo, esses países BRICS dos anos 2010, por alguns ditos BRICS originais, tá certo? E em quais setores? Vejam, nós temos aqui uma tabelinha que mostra Brasil. Agronegócio, indústrias extrativas, indústrias de bens de capital podem ser mais imediatamente prejudicadas. Na Índia, setor farmacêutico, componentes automotivos, químicos, eletrônicos, solar, tecnologia da informação, têxteis, calçados,
Na África do Sul, o setor automotivo também, agricultura, metais preciosos, China, eletrônicos, têxteis, tecnologia e maquinário. E ainda na Rússia, energia, petróleo e gás, mas com uma pressão que já vem das sanções de 2022. Esses setores prejudicados geram desdobramentos econômicos e políticos para o país. Economicamente, perda de competitividade no mercado americano. Então, de novo, é o país maior importador de produtos no mundo. E daí, com a tarifação, esses produtos, bens e serviços ficam mais caros no mercado americano, diminuindo as suas exportações desses países para os Estados Unidos. E também problemas políticos potenciais, pressão do empresariado destes países, empresariado que perde rendimentos no mercado americano, e pressão de setores populares que podem ser afetados na empregabilidade. Então nós temos desdobramentos políticos e econômicos para os países afetados, um objetivo potencial de Donald Trump, mas esses países não precisam ficar assistindo a isso passivamente. Esses países, ao contrário, estão atuando muito fortemente na compensação, na reversão deste quadro que foi criado pelos Estados Unidos. E de que maneira? Nós temos aqui, olha, respostas BRICS, movimentos imediatos e concretos, respostas que dizem respeito à ação coletiva desses países, né, no âmbito dos BRICS. Respostas de cada um destes países BRICS dentro do cenário internacional. Respostas que envolvem consultas à Organização Mundial do Comércio. Nós sabemos que há esvaziamento do órgão de apelação, órgão máximo de solução de controvérsias da OMC, mas existem outras instâncias que podem e devem ser analisadas. Mais, coordenação BRICS, articulação política conjunta, apoio financeiro interno, socorro a exportadores, pagamento em moedas locais, reduzindo a dependência do dólar, fundo garantidor do novo Banco de Desenvolvimento e reorientação comercial para novos mercados, inclusive aumentando o comércio entre os próprios países BRICS. Nós temos esses pontos como pontos imediatos ou pontos de médio e longo prazo. Vamos tentar aprofundar esses pontos a partir de agora, começando com a OMC. A OMC, instâncias inferiores ao órgão de apelação. Nós temos aqui uma manchete do G1, governo Lula aciona a OMC contra tarifaço de Trump, diz Itamaraty. Daí ainda o G1 ainda nos diz, a avaliação do caso na Organização Mundial do Comércio deve ser longa e não há garantias de sucesso. Nos últimos anos, o organismo teve sua atuação esvaziada sobre a taxa dos Estados Unidos e entrou em vigor nesta quarta-feira. De fato, os processos no OMC podem ser demorados, mas ela é a instância necessária para que o Brasil acione, que seja acionada pelo Brasil para um primeiro tratamento dessas controvérsias. Mas existe o esvaziamento, como a própria reportagem traz. Esse esvaziamento, lembrem-se, já temos vídeos neste canal acerca disso, foi orquestrado pelos Estados Unidos a partir do governo Obama. Não foi de governo Trump 1, foi de governo Obama. O Obama começou a bloquear a indicação de novos juízes, novos membros para o órgão de apelação, o órgão máximo de solução de controvérsias, levando hoje a um funcionamento deste órgão com um número de juízes que fica abaixo do mínimo necessário. O órgão, na prática, não funciona. Entretanto, há outras instâncias inferiores ao órgão de apelação, aos painéis e ao órgão de solução de controvérsias. O Brasil pode e deve acionar estes órgãos. Notem bem, no atual cenário de colocação dos Estados Unidos nas relações internacionais, nem que o órgão de apelação estivesse funcionando, iria resolver o problema do Brasil, tá certo? Iria resolver o problema dos outros países, tendo em vista os Estados Unidos se colocarem contra uma lógica multilateral, instituições criadas pelos diferentes países, inclusive os Estados Unidos, para a resolução de problemas. Os Estados Unidos se colocam contra isso hoje. Então, mesmo que o órgão estivesse em funcionamento, a OMC não resolveria o caso brasileiro, o caso dos demais países, mas mesmo sem este órgão funcionando, ao painel, há o órgão de solução de controvérsias, que acionado pelo Brasil, mostra o Brasil alinhado a uma lógica do multilateralismo internacional mundial.
O Brasil pode, diferentemente do que diz a reportagem, vencer muito facilmente os Estados Unidos, porque as tarifas americanas são patentemente ilegais, de acordo com as normas da Organização Mundial do Comércio. Então, o Brasil muito provavelmente vencerá dentro dessas instâncias, o que é um reforço político. E mais, com um olho para um cenário pós-Donald Trump, para um cenário pós-Estados Unidos, um cenário de reforço da multilateralidade. Frequentemente se coloca o mundo dividido em norte global, onde estão os Estados Unidos, e sul global, onde está o Brasil. Daí o Brasil se estruturaria com vistas a reforçar as suas relações no sul global. A gente pode pensar de uma outra forma. Um mundo dividido entre aqueles que optam por uma ideia unilateralista, imperialista hegemônica, Estados Unidos e os seus vassalos, e os países que buscam autonomia em um mundo multilateral, isto é, de instituições que todos criaram com regras para a solução das suas controvérsias, dos seus problemas. De qual lado o Brasil está? Do lado do multilateralismo, e esperando, dentro desta tensão na atualidade, uma vitória pós-Donald Trump, onde o Brasil estará do lado certo da geopolítica mundial, o Brasil estará do lado certo das relações internacionais. O acionamento da OMC nesse contexto é sim bastante bem-vindo em termos políticos, tanto imediatos quanto eventuais. Mas, mais do que o acionamento da OMC, coordenação dentro dos BRICS. Vejam a manchete da Agência Brasil. Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos Estados Unidos. Aumento das tarifas americanas contra produtos brasileiros e também indianos? Sim, sim, mas são algumas das maiores economias mundiais. Brevemente, a Índia deve ultrapassar as economias alemã e japonesa, se tornando a terceira maior economia mundial. O Brasil é uma das 10 maiores economias mundiais, então esses países têm muito o que trocar entre eles próprios, como potências médias que são. Potências médias demandam, diferentemente das potências centrais, uma lógica de apoios mútuos para reforço das suas posições no cenário internacional. É o que os países europeus fizeram, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, na criação de Comunidade Econômica Europeia. Então, apoio mútuo para se colocarem mais fortemente dentro do cenário de Guerra Fria. É o que Brasil e Índia estão fazendo, entre outros, estão fazendo neste cenário. E que isso se desdobra na prática. A reportagem da Agência Brasil nos traz meta de aumento do comércio bilateral para 20 bilhões de dólares até 2030. Visita do presidente Alckmin à Índia agora em outubro de 2025, uma reunião de negócios. Trocas de experiências, PIX brasileiro e UPI. O UPI é uma espécie de PIX da Índia, não é operado diretamente pelo Banco Central indiano, é operado por uma agência sem fins lucrativos. O UPI indiano, apesar de não ser controlado pelo Banco Central da Índia, tem alguns aspectos mais positivos, mais abrangentes comparativamente ao PIX brasileiro. Ele já está atuando em outros países da região, enquanto o PIX é uma experiência estritamente nacional aqui do Brasil. Então, trocas de experiências, PIX, UPI e ainda uma agenda de visita do Lula à Índia em 2026, uma visita de chefe de Estado ao território indiano. Será que apenas Brasil e Índia estão fazendo essas trocas? Não, não. Olha só a reportagem da Russia Today. Nós temos Putin e Xi discutem a Ucrânia antes da esperada cúpula Rússia e Estados Unidos. Isso é muito interessante porque existe uma cúpula Estados Unidos-Rússia agendada para resolver problemas ligados à Ucrânia brevemente. Antes de o Putin se reunir com o representante americano, ele já se reuniu com o presidente chinês. Então isso mostra um alinhamento de perspectivas entre Rússia e China antes da reunião com os Estados Unidos. E ainda mais, será que Xi e Putin debateram apenas guerra da Ucrânia, apenas o eventual acordo para debater guerra da Ucrânia entre Rússia e Estados Unidos? É claro que não. Todos os outros temas, inclusive tarifas excessivas, também já foram debatidos. Só Rússia, China, só Brasil e Índia? Não, não. Da Russia Today nós encontramos ainda Modi, da Índia, agradece a Putin por atualização sobre a guerra da Ucrânia. Tá? Antes deste encontro com o representante americano, houve um telefonema entre o Putin e
E o primeiro-ministro indiano, novamente, eles trataram apenas dessa questão ligada à Ucrânia? Claro que não. Inclusive, voltando ao início do nosso vídeo, a sobretaxa à Índia por compra de petróleo indiano. Vocês acham que isso não apareceu? É claro que apareceu. E ainda mais, dentro deste mesmíssimo contexto, nós encontramos a Índia anunciando a paralisação de compras de armas dos Estados Unidos. Havia um grande pacote de compra de armas acordado entre Índia e Estados Unidos, tanques de guerra, mísseis antitanques, outros produtos militares, e a Índia, soberanamente, dentro de uma lógica soberana, anunciou que vai cancelar esse pacote depois da sobretaxa contra a importação de petróleo da Rússia. Tudo isso certamente foi debatido entre Putin e Modi neste encontro. Além da articulação entre os países BRICS, apoio financeiro, que pode estar dado no nível doméstico e no nível interestatal. No nível doméstico, nós temos aqui a manchete da Reuters. O Brasil avalia retirar 5,5 bilhões de dólares de fundo de banco de desenvolvimento para apoiar empresas afetadas por tarifaços. Como nós vimos no começo do vídeo, a limitação de exportação para o mercado americano pode gerar ônus de empregabilidade, ônus para o empresariado brasileiro, mas existe aqui no Brasil o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um banco de fomento, é ligado ao governo federal, que pode direcionar recursos para quê? Compras governamentais, compras, por exemplo, de produtos agrícolas. Direcionar recursos para linhas de crédito de investimento, linhas de crédito de capital de giro, pelo menos diminuindo mais ou menos significativamente o ônus relacionado ao tarifaço dos Estados Unidos. O BNDES atua dentro do território nacional, aquelas palhaçadas da extrema-direita de financiar porto em Cuba. O BNDES financia empresas brasileiras, tá certo? Mas existem recursos que os BRICS podem e devem e estão utilizando com vistas ao reforço financeiro entre estes países BRICS. É um novo banco de desenvolvimento, também da Reuters. BRICS lançarão fundo de garantia para impulsionar investimentos em países membros. O novo banco de desenvolvimento dos BRICS. O fundo assume parte do risco de perda de capital ou inadimplência para atrair investidores privados em diferentes modalidades, com uma cobertura que pode variar de 60% a 100% de eventuais perdas. Capitalismo funciona dentro de uma lógica de previsibilidade. As tarifas de Donald Trump colocam o capitalismo mundial em uma lógica de imprevisibilidade incompatível com as necessidades de capital. Agora, eu sou exportador, eu vou ter condições de exportar para os Estados Unidos? Eu vou ter condições de continuar exportando, tendo em vista as palhaçadas do presidente americano e as oscilações econômicas que isto gera? Não. Então, imprevisibilidade que onera, que dificulta as exportações. Aí a gente tem o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, atuando numa lógica oposta, de garantia, de previsibilidade para o processo exportador. Ainda mais, desdolarização. É uma questão prática, nós precisamos pensar no nível no qual está dada essa desdolarização. Desdolarização como retirada do dólar do comércio mundial, desdolarização como fim do dólar como reserva de valor nas economias nacionais? Não, claro que não, claro que não. O dólar hoje é a principal moeda nesse sentido, mas nós temos diferentes experiências de dolarização, como traz aqui a manchete da Reuters. Sob a sombra do aviso de Trump, a África é pioneira em sistemas de pagamento sem dólar. Trata-se do PAS, o Sistema Pan-Africano de Pagamento e Liquidação. É uma espécie, de novo, de PIX, de UPI indiano. É uma espécie de PIX entre os países africanos, de modo que eles podem remunerar as exportações entre eles através das suas próprias moedas nacionais. É uma experiência regional de desdolarização, só que a Reuters está um pouco desatualizada. A Reuters diz: a África é pioneira nesse sistema de pagamento sem dólar. Dá uma olhada que eu tirei aqui do Banco Central Brasileiro, o SML, Sistema de Pagamentos em Moeda Local, entre os países do Mercosul. Com SML são usadas moedas locais, sem uma moeda intermediária como o dólar. Há menos custos e burocracia e principalmente não há o dólar. Como funciona esse SML? Nós temos aqui um remetente, um cidadão ou uma empresa, que é ligado a uma instituição financeira autorizada,
que está cadastrada no Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro, então, notifica o Banco Central do país parceiro do Mercosul para a instituição financeira 2, para a instituição financeira 2, fazer este pagamento no país de recebimento, como se fosse, portanto, um PIX, e principalmente $100 entre os países do Mercosul. Nós temos isso já gerando, vejam dados do Banco Central, comércio, né, via SML entre o Brasil e outros países do Mercosul. O Brasil exportou para a Argentina em 2024 3,36 bilhões de reais, não de dólares, de reais, através desse dispositivo, e importou 1,75. Exportou 830 milhões para o Paraguai, importou 161, e para o Uruguai exportou 376 milhões, importou 54 milhões. São experiências práticas de desdolarização. O tema do nosso vídeo é BRICS. Nos BRICS ainda não há uma experiência análoga, mas ela já está sendo testada, ela já está sendo gestada também no âmbito dos BRICS, a lógica de desdolarização. Mas novos mercados consumidores. Se a perda do maior mercado consumidor, o mercado americano, novos mercados precisam ser abertos. Nós temos aqui um gráfico do G1 que mostra a compra de café pela China nos últimos anos, avançando muito significativamente, né, para valores bastante mais elevados de compra de café mundialmente. O que aconteceu com a China logo após o anúncio de tarifaço contra o café brasileiro nos Estados Unidos? Vejam a outra manchete aqui do G1. China libera 183 empresas do Brasil para exportar café após tarifaço dos Estados Unidos. Duplamente benéfico. Por quê? Porque a China precisa de mais café, ela tem mais acesso a café e, portanto, mais barato, oferta e demanda. E para os exportadores brasileiros, a redução das perdas, mesmo exportando produtos mais baratos. O que está marcado lá em cima, gente? Substituição parcial. Dá uma olhada na evolução da compra de café brasileiro pela China. Nós chegamos a patamares mais elevados em 2023, com 1,5 milhão de sacas de café. Depois caiu para quase 1 milhão em 2024 e hoje nós estamos caminhando para uma posição intermediária. Vejam, em 6 meses nós temos 577 mil sacas, devemos superar a média de 2024, devemos ficar, quem sabe, um pouco abaixo do valor mais alto de 2023. Ainda assim, são valores muito reduzidos, tendo em vista que os Estados Unidos compram 8 milhões de sacas de café do Brasil, tá certo? Então, é uma redução de perdas? Sim. Total? Foi feita uma compensação total? Não, é uma compensação parcial. Ainda nessa lógica de novos mercados consumidores, já havia negociações entre a Embraer brasileira e o governo indiano para a venda dos cargueiros KC-390 do Brasil, um sucesso da Embraer. Há tensões entre Brasil e Estados Unidos e potencial redução das exportações da Embraer para os Estados Unidos. Isso já está sendo corrigido. Mas veja um novo mercado consumidor, e nesse caso é a maior compra de aeronaves cargueiras da Embraer que ela já fez na sua história para o mercado indiano. Seriam 80 cargueiros no valor total de 150 milhões de dólares, de 820 milhões de reais na cotação atual. Então, novos mercados consumidores. Os BRICS, portanto, estão atuando coletivamente, novo Banco de Desenvolvimento, Fundo Garantidor, individualmente, articulação política, acordos Xi, Putin, Modi, Lula, Ramaphosa da África do Sul, os outros parceiros BRICS plenos e membros parceiros, né, para que haja essa articulação política e novos mercados consumidores. Mas existem algumas fraturas ou inconsistências dentro dos BRICS. E essas fraturas estão mostradas, entre outros, por exemplo, na Arábia Saudita. A Arábia Saudita que foi convidada como membro pleno, né, na maior expansão BRICS em 2022-2023, mas ainda não formalizou a entrada. Então ela está convidada até agora como membro pleno, mas ela não é um membro pleno porque ela não formalizou a adesão aos BRICS. Isso mostra uma fratura dentro dos BRICS. E ainda a Indonésia, que mais recentemente entrou como membro pleno, mas o seu atual presidente busca uma política de equilibração entre o norte e o sul global. Mas o que diz
Um trecho da reportagem da The Conversation. O governo está intensificando a narrativa de construir pontes entre o norte e o sul globais, certo. Porém, no entanto, ao acomodar os interesses dos Estados Unidos, a Indonésia não conseguiu mobilizar a solidariedade de outros países do sul global. Hoje, o mundo não é o mundo da Guerra Fria, não é o mundo do período entre guerras. Getúlio Vargas, por exemplo, se equilibrava entre as tensões de Estados Unidos de um lado e a Alemanha nazista de outro. E nessa equilibração conseguiu receber investimentos, entre outros, conseguiu receber investimentos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional pelos Estados Unidos. Vários países do mundo faziam isso dentro da lógica de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Mas o cenário de hoje é um cenário mais complexo. É um cenário muito claramente multipolar. Nós temos vários polos de poder, criando uma dificuldade muito grande para os países poderem se equilibrar entre polos de poder ligados ao norte global, polos de poder ligados ao sul global, que são interesses incompatíveis frequentemente. Interesses incompatíveis, falamos no comecinho do vídeo, ligados à ideia de unipolaridade, poder hegemônico, ou multipolaridade, instituições de regulação do cenário internacional mundial. E daí um problema da Indonésia, membro BRICS pleno, dentro dessa tentativa até agora não bem sucedida de equilibração entre interesses americanos de um lado e interesses multipolares BRICS de outro lado. Era isso, um videozinho rápido para nós tentarmos trabalhar a posição dos BRICS dentro do atual tarifaço de Donald Trump. Quem tiver alguma dúvida, algum problema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Um abraço para todas e todos e boa sorte.